Então sejam bem-vindos novamente. Nossa segunda aula falando sobre os modelos atômicos, sobre a teoria do átomo. Lá na nossa última aula, nós encerramos falando sobre a descoberta do próton, que é uma partícula de carga elétrica positiva que faz constituição, que é um dos constituintes do átomo. E nós vimos que isso foi feito nessa descoberta, ela foi feita por um grupo de cientistas que deu sequência aos estudos de Joseph John Thomson, de Thomson. Então nós aprendemos ali por último o modelo atômico de Thomson, onde que o átomo ele possuía a forma de uma esfera e ao redor dessa esfera haviam várias outras partículas de tamanho bem menor do que essa parte central, do que essa parte maciça do átomo, divididas em dois tipos. Uma dessas partículas possuía carga elétrica negativa, que foi dada ao nome de elétron, e o outro tipo de partícula que possui a carga elétrica positiva, que foi chamado de próton. Então, até onde nós paramos, o átomo ele é formado por uma parte maior, uma parte esférica, de maior massa, que nós chamamos de núcleo, e ao seu redor, várias partículas de dois tipos, os elétrons e os prótons. Então, para dar continuidade, o que nós iremos falar hoje, dando sequência à teoria do átomo, ao estudo dos modelos atômicos. Lá no final do século XIX, já havia descoberto, já se sabia da existência de alguns átomos que emitiam partículas para o ambiente, Eles emitiam algumas das suas partículas para o ambiente. E quem aprofundou esse estudo, o entendimento dessa emissão de partículas, o estudo de alguns átomos, que emitiam essas partículas, o porquê que emitiam, nós vamos destacar um cientista francês que se chama Antoine Becquerel. Então, o que o Becquerel ele descobriu, no seu aprofundando os estudos a respeito desses átomos que emitiam essas partículas? Então, ele descobriu esse fenômeno, ele descobriu que havia alguns átomos que possuíam uma quantidade de prótons muito alta. Então, olha só, tem os elétrons e tem os prótons. Então, Becquerel ele descobriu que alguns átomos, entre aqueles conhecidos, possuíam uma carga de prótons, de partículas positivas, muito alta. E devido a essa grande quantidade de prótons presente nesses respectivos átomos, esses átomos acabavam expulsando parte desses prótons, ou seja, emitindo essas partículas positivas, os prótons para o ambiente. E a esse fenômeno foi dado o nome de radioatividade. Então, o que é a radioatividade? Então, é a emissão natural, olha só, isso acontece de forma natural, é um fenômeno natural, de partículas para o ambiente. Então, aqui nós temos um desenho que eu fiz para representar esse fenômeno. Então, eu tenho aqui um átomo representado de acordo com o modelo atômico de Thomson, Então, nós temos aqui a maior parte dele, que é uma esfera, e ao redor dessa esfera, várias partículas, entre elas prótons e, aqui de vermelho, que eu não coloquei o nome aqui, que são os elétrons. Então, o que acontece? Quando o átomo ele tinha muitos prótons, ele era carregado de muitos prótons, Então acontecia o que? Esse átomo ele estava instável, ele apresentava uma instabilidade. E devido a essa estabilidade atômica, ele expulsava parte desses elétrons. Desses prótons, que nós estamos vendo aqui, ó. Então, aqui eu exemplifiquei isso, Os prótons, alguns dos prótons constituintes desse átomo estão sendo emitidos, estão sendo lançados para o ambiente. Então, a esse fenômeno nós chamamos de radiação. Então, foi aqui no finalzinho do século XIX que foi descoberta a existência da radioatividade, da radiação. E aí, o que acontece? A descoberta da radiação ela foi um marco muito importante, não somente para o estudo da química, não somente para o aprofundamento do estudo dos átomos, mas de forma geral,
para a sociedade. Então, por exemplo, hoje nós temos na medicina a utilização de radioatividade, radiação, para nós chegarmos a determinadas conclusões de supostas doenças, né? Através de exames de imagem. Então, por exemplo, nós temos hoje um exame de imagem muito conhecido, que a maioria de vocês que estão me assistindo, com certeza já ouviu falar, e alguns de vocês já até fez esse exame, que é o exame de raio-x. Então, o exame de raio-x é um exame onde que nós vamos ter uma máquina que há um material radioativo no seu interior, normalmente o césio, e essa máquina vai lançar radiação contra o nosso corpo. Essa radiação vai atravessar o nosso corpo, vai bater em uma parede de chumbo que existe atrás, que vai ficar atrás de nós, e vai ser refletida novamente para essa máquina. E aí vai se formar a imagem dos nossos ossos e de outras partes do nosso corpo onde essa radiação foi direcionada. Então, olha só para vocês verem como que foi importante a descoberta da radiação, da radioatividade. Então, nós empregamos esse conhecimento da radioatividade na medicina para o diagnóstico de várias doenças, né? O próprio coronavírus, a pneumonia, uma bronquite, uma bronquiolite, uma sinusite, né? Então, várias doenças elas podem ser diagnosticadas através de um exame de raio-x, uma fratura nos ossos, né? Talvez nós passamos por algum acidente, né? Caiu de bicicleta, correu, caiu, machucou, uma colisão em um automóvel, e aí nós temos ali uma suspeita de uma fratura, né? Houve uma fratura em um determinado osso do nosso corpo, né? E nós podemos confirmar a existência dessa fratura ou não, e se há essa fratura, o grau dessa lesão, dessa fratura, através de um exame de imagem que é feito pelo raio-x. E nós vamos ter, assim, outros exames que podem ser feitos utilizando, né, a radioatividade. Isso é só um exemplo dos vários outros exemplos que nós temos do emprego da radiação na nossa vida, né? Da radioatividade, do conhecimento da radioatividade. Um outro exemplo, energia. Aqui no Brasil, a maior parte, quase que toda a energia que chega às nossas casas, essa energia é produzida em usinas hidrelétricas. São usinas que produzem energia através da queda d'água. Mas há países que o relevo não permite a formação de barragens e, consequentemente, a produção de energia elétrica através do sistema de hidrelétricas. Então, o que acontece? Desenvolve-se outras formas de gerar energia e, assim, atender às necessidades desses países. Então, há muitos países que dependem extremamente da energia nuclear. Então, nós temos a energia nuclear, nós temos a energia termonuclear. Então, esses tipos de energia, eles são produzidas através do uso de materiais radioativos. Então, olha só para vocês verem um outro exemplo do emprego da radioatividade, do uso da radioatividade para o uso comum, para o uso social. E a energia elétrica, ela é um bem necessário para a nossa vida, né? Para a qualidade de vida e para muitas das coisas que nós fazemos. Então, olha só para vocês verem que interessante. Então, o que acontece, né? Voltando aqui. Então, Antoine Becquerel, então, ele descobriu a existência da radioatividade, né? Ele descobriu que alguns átomos emitiam parte dos seus prótons para o ambiente, ok? Aí, nós vamos ver que, então, um outro cientista, só que agora um cientista neozelandês, né, gente? Neozelandês é quem nasce na Nova Zelândia. Então, um cientista chamado Ernest Rutherford, então, aproveitando desse conhecimento, né, da existência desse fenômeno da radioatividade e aprofundando seus estudos a respeito do átomo, e Ernest Rutherford, ele foi um dos cientistas, né, um de muitos cientistas coordenados por Thomson, ali no estudo e em pesquisas relacionadas aos modelos atômicos, à estrutura do átomo, as características do átomo. Então, ali nos seus estudos, naquilo que ele já tinha concluído, né, nas conclusões que ele havia tido
a respeito de algumas pesquisas e alguns estudos que ele fez, ele, né, através de algumas observações, ele pensou o seguinte: o modelo atômico de Thomson, com a presença de partículas positivas e partículas negativas em volta, né, presas na parte externa do átomo, né, ele não é bem assim. O átomo não seria bem assim, né, dessa forma, né? Então, na ideia de Ernest Rutherford, o átomo ele possuía partículas, né, assim como Thomson defendeu, partículas positivas e partículas negativas, porém, algumas dessas partículas não ficavam presas no átomo. Ou seja, na ideia dele, mas isso não foi algo levantado do nada, isso chegou essa ideia, né, essa teoria, ela se baseou em algumas observações. Então, Rutherford, né, ele chegou à conclusão que no átomo, nos átomos em si, haveriam espaços, ou seja, todos os seus constituintes, eles não estão totalmente unidos uns aos outros. Então, no átomo, no seu interior, há espaços. E para provar, né, se realmente essa tese que ele defendia era verdade ou não, ele utilizou do conhecimento em radiação para fazer um experimento. Então, o que o Rutherford fez? Ele fez o seguinte: ele pegou uma caixa de chumbo. Por que o chumbo? Porque já se sabia que o chumbo era um material que a radiação não atravessava. Que o chumbo ele conseguia o quê? Blindar a radiação. Então ele pegou uma caixa de chumbo, onde havia apenas uma entrada, colocou dentro dessa caixa de chumbo um material radioativo, pegou aqui uma tela fluorescente, dentro dessa tela fluorescente ele colocou o quê? Uma folha de ouro e direcionou essa abertura do chumbo, da caixa de chumbo, em direção a essa tela fluorescente, onde dentro dela continha uma folha de ouro. Então, qual que era a ideia dele? Era direcionar a emissão da radiação, olha só, das partículas radioativas, em cima da folha de ouro e ver o que aconteceria. Né? Então, por que ele usou essa tela fluorescente? Para poder conseguir perceber a radiação, porque a radiação não é perceptível ao olho nu. Então, para ele conseguir ver essa luz, essas ondas radioativas, ele utilizou uma tela fluorescente. Então, o que aconteceu? O que ele observou no experimento? Então, quando ele fez esse experimento, quando ele apontou as rajadas radioativas em direção à folha de ouro, ele percebeu o seguinte, que parte, olha só, parte dessas rajadas, dessas ondas radioativas, elas eram refletidas pela folha de ouro, ou seja, ela não atravessava a folha de ouro. Mas havia uma outra parte que conseguia atravessar. Então, ela atravessava a folha de ouro. Então, observando esse fenômeno e observando o que acontecia nesse experimento, ele chegou à seguinte conclusão: realmente há espaços no átomo, há espaços vazios no átomo. É a única coisa que justificaria essas partículas atômicas, os prótons, conseguir atravessar um determinado material. E não todas as partículas serem refletidas, mas apenas uma parte. Então, nas suas observações, utilizando esse experimento, o que ele concluiu? Ele concluiu o seguinte, que o átomo teria mais ou menos essa forma aqui, ó, que eu estou apontando para vocês. Então, nós temos aqui uma parte maior e maciça, que nós iremos chamar de núcleo, essa parte esférica. Então, o átomo teria essa parte, seria a maior parte do átomo, e em volta haveriam partículas que estavam dispersas. Olha só, partículas que estariam dispersas, ou seja, elas não estão grudadas no átomo, mas estão ali em volta do átomo, presas por uma força de atração gravitacional. Então, o que acontece? Se há esses espaços, vai haver uma parte das ondas radioativas que vão se chocar com o átomo e serão refletidas, como eu exemplifiquei para vocês aqui, ó, nessa seta. E as outras ondas, né, as ondas que
não eram refletidas, mas que conseguiam atravessar, é porque ela passava por esses espaços vazios que nós estamos vendo aqui, ó. Então elas conseguiriam atravessar de forma direta. Então era a única explicação que ele encontrou para dizer o porquê que parte da radiação, parte dessas partículas que eram emitidas por determinados átomos, conseguiam atravessar os materiais e não eram refletidos, porque elas passavam entre espaços vazios. E esses espaços vazios faziam parte dos átomos. Então, olha só para vocês verem que interessante. Então, Ernest Rutherford, ele trouxe uma contribuição para o aperfeiçoamento dos modelos atômicos enorme, muito grande, que nós iremos ver na próxima aula, que ainda foi aperfeiçoado por um outro cientista, um dinamarquês, chamado Niels Bohr. Então eu espero que vocês tenham compreendido essa parte. Nós vamos ter ainda mais uma aula para nós encerrarmos esse assunto dos modelos atômicos. Então, forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.